ciência, a religião, nós vamos encontrar a reencarnação como sendo uma doutrina plenamente aceitável. Como nos dizia Charles Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia, o doutor, o pai das doutrinas do estudo que deram origem à parapsicologia, à metapsíquica, ele dizia que o que não é aceito em um século pode se tornar perfeitamente concebível no século seguinte. Então, se nós estudarmos a reencarnação, nós vamos ver em várias passagens o Cristo falando abertamente sobre a reencarnação. Vejam que os apóstolos criam sim na reencarnação. Quando diante do paralítico eles perguntam: mestre, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Porque havia no Antigo Testamento a passagem onde os judeus acreditavam que Jeová poderia castigar até a terceira ou quarta geração. E os estudiosos das interpretações bíblicas dizem que a melhor interpretação não é até, mas sim na terceira ou na quarta geração. Porque Deus, sendo Deus justo, Ele não ia castigar o bisneto inocente, que não tinha nada a ver com a história, mas que o bisneto, que o trineto, poderia ser justamente ser o espírito do seu bisavô, do seu tetravô, reencarnando e suportando sim a lei de causa e efeito, que o Cristo nos falava, dizendo: embainha tua espada, Pedro, porque quem quiser perecer pela espada perecerá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, mostrando a lei de causa e efeito de que nos falam os Espíritos. Então, aquele paralítico não tinha karma, e Jesus lhe diz que ali ele estava para que fosse glorificada as obras do seu Pai. Então nós vamos ver também os apóstolos, quando Jesus interroga: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? O que dizem de mim? E eles exclamam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros afirmam que tu és o próprio João Batista ou algum dos profetas que ressurgiu. Mostrando que eles acreditavam na reencarnação, porque Elias havia vivido 600 anos antes de Jesus, só poderia ser o Cristo se tivesse reencarnado. Mas Jesus lhe explica que Elias já veio, mas não o reconheceram, e antes fizeram o que lhe aprouveram. E está escrito em todas as Bíblias, em parênteses, e todos compreenderam que ele falava de João Batista, porque João Batista era a reencarnação de Elias. E o anjo Gabriel fala a Zacarias, seu pai: teu filho virá no poder e na glória de Elias, e virá converter os filhos aos pais, mostrando que João Batista era Elias. Há muitas semelhanças na vida de Elias e de João Batista, inclusive a sua desencarnação. Elias havia vencido um torneio com os outros 100 sacerdotes de Baal, e quando vence aquele torneio, pede ao rei que mande decapitar, cortar a cabeça daqueles 100 sacerdotes. Adquiriram um karma negativo da decapitação, e por isso submete-se, como João Batista, a perder sua cabeça, exigida por Salomé. O Espírito Emmanuel nos diz que não era necessário João Batista desencarnar pela decapitação, porque ele havia feito tanto bem, e como amor cobre a multidão de pecados, como nos dizia Pedro, ou como o próprio Cristo dizendo que porque muito amou, seus pecados foram perdoados, ou como Emmanuel nos diz que o bem que fazemos aqui na terra é nosso advogado em qualquer parte, que o bem que fazemos modifica o nosso karma, o nosso passado, o amor apaga a multidão de pecados. Não era necessário que João Batista fosse decapitado, mas ele certamente o permitiu para cumprir-se as leis de causa e efeito, para comprovar também a crença na reencarnação. Então, João Batista morre semelhante a Elias. E vamos encontrar em outros profetas também, por exemplo, Francisco de Assis, nos registros sobre a sua vida. E também o próprio Chico afirmava que Francisco de Assis era João o Evangelista. Alguns autores defendem também que ele foi o profeta Daniel do Antigo Testamento. Nós vamos ver nessas 3 encarnações atribuídas a Francisco de Assis,
a citação escrita: ele muito amou e por isso era muito amado. Era o discípulo amado do Cristo, onde Jesus recostava a sua cabeça, que foi o único que esteve aos pés da cruz. O mais jovem de todos, contava com cerca de 16 anos de idade, quando Jesus foi crucificado. Então nós vamos ver a reencarnação explicando e nos fazendo entender muitas injustiças aparentes do planeta, pessoas nascendo em um lar rico, outras na miséria, outras nascendo na África e morrendo, 30 mil crianças todos os dias de fome e de desnutrição, do 0 aos 5 anos de idade. Nós vamos ver tantas aparentes injustiças, pessoas nascendo com deficiências físicas, deficiências mentais, que nós estudaremos no final da nossa palestra. Então, nós vamos encontrar na Bíblia, no Evangelho do Cristo sobretudo, 5 passagens sobre a reencarnação. Na passagem do diálogo célebre com Nicodemos, Jesus fala abertamente sobre a reencarnação, dizendo: não vos espanteis do que eu digo, mas é necessário nascer de novo. E Nicodemos, que entender a pergunta, lhe pergunta: mestre, como pode um homem velho como eu entrar novamente no ventre de sua mãe? E Jesus lhe explica que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é o Espírito. O Espírito sopra onde quer, ou seja, que ele ressurge onde lhe apraz. Ele reencarna em qualquer parte. Que existe o renascimento material, mas o renascimento do Espírito, comprovando a reencarnação. Se fosse uma crença equivocada, ele teria repreendido os apóstolos naquele momento em que eles perguntam se ele era Elias ou Jeremias. Jesus jamais se omitiu diante do erro, mas sempre falou a verdade. Então, em outras passagens, nós vamos encontrar Jesus falando claramente sobre a reencarnação. Diante do cego de nascença também, não é? Que ele fala do paralítico também, que ele diz que não peques mais para que não te suceda coisa pior, mostrando a lei de causa e efeito se operando naquele rapaz. Então, nós vamos estudar aqui um pouquinho agora a questão dos outros dados, das outras evidências que nós temos a respeito da reencarnação. As evidências científicas sobre a reencarnação. Nós vamos encontrar hoje, sobretudo, nas experiências de regressão, realizadas não por religiosos, mas por psiquiatras, por psicólogos, por psicoterapeutas. Aliás, diremos aqui que só deveremos fazer a regressão através de um profissional da área de saúde, de um psicólogo, de um médico, porque não é qualquer aventureiro que está habilitado a proceder isso. E que a regressão, aqueles estudiosos que buscavam traumas da vida intrauterina ou do nascimento, começaram a acessar vidas passadas. E depois de muitos anos de pesquisas, foram em público defender a reencarnação. A memória extracerebral, que vai nos explicar muitas passagens. Nós temos hoje, e nesse documentário da Discovery Channel, 2.700 casos de crianças